Então, vamos dar boas-vindas a Obed Edom de Almeida Neto, advogado especialista, está em concurso público, e a partir desse momento a gente fala com ele. Solta um sambinha para o Edom de Almeida. Fala você notícias, novidades, bate-papo com Neide Lu. No Fala Você Notícias. Boa tarde, Obed Edom de Almeida Neto, seja muito bem-vindo. Ok. Boa tarde, Ney. Tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Como é que você está? Prazer recebê-la aqui no nosso programa. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estou bem, estou feliz de a gente conversar sobre um tema de tão importância. Com certeza. Doutor Obed Edom, o que diz... É Obed Edom. Obed Edom, perdão, seu nome é complicado. Nada. Obed Edom. O que diz a legislação brasileira, né, sobre a contratação temporária em órgãos públicos, especialmente quando há concurso vigente e lista de espera, que a gente está tendo aqui em Guanabi, não só por parte da prefeitura, também estamos tendo por parte do Estado, a que a gente está sabendo aqui na UNEB Campus 12. Então, Ney, quando a gente fala sobre legislação, a mais importante que a gente tem é a Constituição Federal. E ela tratou do assunto. No seu artigo 37, inciso 9, ela estabelece que permite a contratação temporária somente em casos excepcionais e de interesse público relevante, como desastres, emergências de saúde ou ausência momentânea de servidores. Exemplo disso é na época do Covid, onde não havia possibilidade de realização de concurso. Então, os municípios, estados e a União, todos que são responsáveis pela saúde, eles realizavam contratações temporárias. Mas quando há um concurso vigente, com candidatos aprovados, aguardando nomeação, essa contratação temporária deve ser vista com muita cautela, pois pode contrariar a regra geral do concurso como forma legítima de acesso aos cargos públicos efetivos. Uhum. Em Guanabi, a nossa redação tem recebido, né, denúncias de que pessoas aprovadas no concurso público, editais 1 e 2 de 2023, não estão sendo chamadas, enquanto a prefeitura continua realizando contratações temporárias, né? Essa prática pode ser considerada ilegal, doutor Edom? Sim, e te explico por quê. Ela pode ser considerada legal, principalmente se houver necessidade contínua de serviços. Porque, como eu expliquei anteriormente para você, a Constituição Federal estabelece um caráter excepcional de contratação. Mas se essa necessidade está sendo contínua, então não é algo excepcional, mas algo repentino, que acontece com frequência. Então, se estiver ocorrendo isso, sendo contratado pessoas temporárias para exercerem funções previstas para cargos efetivos de concurso, assim, é uma situação de legalidade. Nesse cenário, os aprovados eles estão sendo preteridos, que é uma expressão do concurso público que significa que eles estão sendo deixados de lado sem justificativa plausível. Isso contraria o princípio da legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativa. O que é que caracteriza o estado de ilegalidade quando falamos em concursos públicos e contratações temporárias? Existe uma jurisprudência clara sobre isso? Então, vamos lá. Um estado de ilegalidade ocorre quando o poder público ele burla a regra do concurso público. Isso acontece, por exemplo, ao manter sucessivas contratações temporárias para funções permanentes, enquanto existem aprovados aguardando nomeação. Embora o STF, Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 837.311, tenha dito que o candidato fora das vagas não tem direito automático à nomeação, ele abriu uma exceção nos casos de preterição arbitrária. E muitos tribunais estaduais vêm entendendo que a contratação temporária nessas condições configura justamente esse tipo de preterição. E quais são, de fato, os direitos dos candidatos aprovados e ainda não convocados? Eles podem recorrer judicialmente? E como esse processo costuma acontecer? Esses candidatos eles têm o direito de buscar o reconhecimento do seu direito subjetivo à nomeação, especialmente se for comprovado que o município está suprindo a mesma necessidade com temporários. O primeiro passo é reunir provas, como nomeação temporária, contratos, diários oficiais, e buscar orientação jurídica. Depois, ajuiza-se uma ação com pedido de liminar para garantir a colocação. O judiciário, em muitos casos, ele vem reconhecendo o direito e determina a nomeação.
Em casos como este, que tipo de providências o Ministério Público pode ou deve tomar? Há espaço para atuação da Defensoria Pública ou de órgãos de controle como o TCM? Bom, o Ministério Público ele pode atuar de ofício ou mediante provocação dos aprovados, instaurando procedimentos administrativos e até ajuizando ações civis públicas, que são inclusive as ações que abrangem um conteúdo bem maior do que ações individuais. A Defensoria Pública ela pode representar os candidatos sem condições financeiras para arcar com os advogados. E o Tribunal de Contas do município pode abrir a auditoria para apurar se as contratações temporárias estão respeitando os princípios da administração pública e onerando irregularmente os cofres públicos. É comum, assim, vermos prefeituras argumentarem que a contratação temporária é por necessidade excepcional. Esse argumento se sustenta quando existe um concurso vigente com aprovados aguardando nomeação, doutor Edon? Então, esse argumento só se sustenta se a situação for de fato excepcional. O que não vem acontecendo, a partir da análise da nossa equipe, no município do Anhambi. O problema é que muitos gestores tentam usar essa justificativa para contornar a obrigação de nomear concursados, mantendo contratos precários que são mais fáceis de manejar politicamente, ou seja, servem de ferramenta política. Quando há concurso válido e candidatos aguardando, a contratação temporária para as mesmas funções quase sempre pede respaldo jurídico. Como é que o senhor avalia a importância de se respeitar a ordem classificatória de concursos públicos no contexto de moralidade e legalidade da administração pública? Respeitar a ordem classificatória é essencial para garantir a isonomia e a impessoalidade, ou seja, que os candidatos eles concorram em par de igualdade e que ninguém seja beneficiado indevidamente. O concurso público ele serve exatamente para impedir favoritismos. Antes da Constituição Federal, havia muito isso do favoritismo. Você beneficiar pessoas, fornecer cargos públicos em razão de proximidade. Só que, com o entrelaçamento e o adentramento do princípio do concurso público na nossa Constituição Federal, o certo é que os melhores sejam contratados. Então, o certo é que a administração atue de forma técnica, não política. Ignorar essa ordem, principalmente com contratações paralelas, representa uma grave afronta da legalidade. Para os aprovados que se sentem lesados e ainda não foram chamados, qual o primeiro passo para buscar seus direitos de forma segura e eficaz? E um outro detalhe, boa parte dessas pessoas, elas já citaram que não têm condições de pagar um advogado para isso. Então, vamos lá. O primeiro passo é buscar orientação jurídica especializada. Reunir documentos, como edital, a classificação, as provas de contratações temporárias, e a partir disso é possível ingressar com ação judicial ou com pedido liminar. O apoio coletivo de outros candidatos na mesma situação também fortalece a demanda. Nesse tipo de situação, onde o candidato ele não possui recursos para contratar um advogado particular, eu sempre indico o acesso a uma defensoria pública. Apesar de explicar ao candidato que um atendimento jurídico especializado com pessoas de referência na área é excepcional e muito importante para a resolução do caso, entendeu? E também agir junto ao Ministério Público, que tem o poder de beneficiar todo mundo com ação civil pública. Nós temos perguntas de ouvinte aqui. Deixe-me ver aqui. Claro. A pergunta dessa ouvinte por que a juíza indefere a grande maioria dos processos, já que existe ilegalidade na contratação, pois não houve endemia ou pandemia ou algo que justificasse esses contratos temporários, até onde entendo pela lei contratos só podem ser realizados dessa forma quando é considerada urgência do município. Não houve nenhuma divulgação de processos seletivos para essas contratações. Contratações novas. Pós-concurso, simplesmente aparece no Diário Oficial os contratos novos. Fora os contratos renovados, existem que já estão há anos sendo renovados. Ou seja, existem vagas para o cadastro reserva, no meu ponto de vista, como leiga e cadastro reserva. Onde está o erro para ela negar essa ação antes mesmo de chegar ao réu? Prefeitura,
Qual será o próximo passo, já que ela é considerada primeira instância e existe essa barreira com essa juíza que indefere a grande maioria dos processos nessa situação? Desculpe se falei algo errado. Meu ponto de vista como leiga e do cadastro reserva. Obrigada. Entendeu, Então, doutor? vamos por partes. Foram várias perguntas feitas de uma única maneira. Primeiro, a pergunta de milhões, por que o juiz indefere? Primeiro, insegurança, porque, querendo ou não, isso é uma ação judicial que mexe nas finanças do município. E muitas vezes o juiz de primeiro grau está muito próximo do município, até porque ele atua naquela vara, a vara da Fazenda Pública do município. Então, esse é um dos motivos. Segundo, às vezes ele entende que decidir logo no início do processo, liminarmente, que é o pedido que a gente faz, seria muito perigoso, porque ainda existiria um processo para se andar. E ele prefere decidir no final. Conseguiu compreender? Primeiro, por medo de mexer nas finanças públicas, isso acontece muito, juízes de primeiro grau, eles têm essa atrelação, essa fixação no erário público, acontece que está ocorrendo ilegalidade. E segundo, é esse fato que eu narrei, de que eles entendem que o processo está muito no início e preferem haver uma maior delação probatória, ou seja, o processo ande, o município conteste, apresente as provas, para que quando ele tenha tudo em mãos, ou seja, todas as provas, tanto da parte contrária do réu, que é o município, quanto dos autores, que são os candidatos, ele possa decidir com um acervo probatório maior, ou seja, com um grau de certeza. Esse grau de certeza não existe no início, porque a decisão liminar é uma decisão provisória, uma decisão precária. Então, muitas vezes, eles tendem a deixar essa discussão mais acalorada, mais distribuída, para assim poder decidir. O que eu discordo porque a prova era bem contundente. Segundo, o candidato teve a sua liminar indeferida. Quais são os próximos passos? Recorrer, entendeu? Dependendo da estratégia do advogado, recorrer através de um recurso chamado agravo de desfavor, no prazo de 15 dias úteis. Ele é um recurso cabível contra indeferimento de tutelas e decisões interlocutórias. O indeferimento da tutela é uma decisão interlocutória. Então, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Em relação ao cadastro reserva, em tese, isso aqui já foi pacificado pelo STF, quem está aprovado no cadastro reserva não tem direito subjetivo à nomeação. Só tem direito subjetivo à nomeação quem foi aprovado dentro do número de vagas. O direito subjetivo à nomeação é o melhor direito que um candidato pode ter. É o perfeito, é aquele direito que não há discussão. Acontece que, no caso, emerge esse direito subjetivo do candidato a partir do momento que a gente percebe que eles deveriam estar trabalhando, uma vez que o município está contratando temporários, inclusive o número de vagas que chega na sua vaga. Exemplo, ele está em 10º lugar no concurso e o município tem 10 pessoas trabalhando temporariamente, numa vaga que foi criada para ser preenchida através de concurso público. Outra coisa, o que se percebe na legalidade é que o município se utiliza do contrato precário, mas continua todos os anos renovando os contratos temporários. Então não há uma excepcionalidade. O que há, na verdade, é um uso da legislação como manobra jurídica para que se tenha controle político e que haja renovação de mais e mais contratos temporários, enquanto os candidatos que estão no cadastro reserva do concurso público estão sendo preteridos. O que, ao meu ver, e a análise das decisões dos tribunais, apesar do STF não ter tratado diretamente disso, é no sentido de que é legal. Deu para compreender tudo? Faltei responder alguma coisa? Acredito que sim, né? A pessoa que encaminhou a pergunta aqui, se não se sentiu, talvez, se sentiu incompleta, ela pode encaminhar novamente. Dr. Obed Edon, caso se comprove desrespeito à ordem de convocação, quais são as possíveis consequências jurídicas para a gestão municipal? Vamos lá. Da parte dos conselhos é conseguir obrigar eles a nomearem os candidatos preteridos. Uma ação do Ministério Público poderia responsabilizar, ou até do TCU, o Tribunal de Contas do Estado, TCE, seria uma responsabilidade por ato de improbidade administrativa, conforme a Lei 8.429/92, e também pode haver sanções de natureza civil, administrativa e eleitoral, além da possibilidade de reaprovação das contas pelo Tribunal de Contas. Certo. Então, para a gente aqui fechar o nosso bate-papo,
eu quero lhe perguntar, que mensagem o senhor deixaria para os concursados que estão na lista de espera e se sentem injustiçados com a atual situação aqui em Guanambi? Que eu já falei também não só aqui em relação ao município, mas também ao próprio Estado perante aqui a UNEB, que tem professores também judicializando e outros aguardando para serem nomeados. Vamos lá. A minha mensagem é de esperança, mas também de atitude. Ou seja, por mais que o candidato ele deva ter esperança, ele tem que agir. Tem que haver a atitude dele. Notificar os órgãos, procurar o Ministério Público, ingressar com ações judiciais, porque senão nada vai ser feito. A pressão é uma forma de querer que o município haja, que aplique a lei como ela deve ser aplicada, e não utilizando as legislações municipais e a própria Constituição Federal como manobra. Os concursos públicos eles existem para garantir o acesso justo ao serviço público, ou seja, como eu já disse, contratar os melhores e não beneficiar familiares ou pessoas indiretas. Se você for aprovado e está sendo preterido por contratos temporários, você tem direitos e deve exercê-los. Busque orientação, denuncie, mobilize-se com outros candidatos. O judiciário e os órgãos de controle estão aí justamente para corrigir esse tipo de injustiça. Mais alguma informação relacionada a esse assunto? Da minha parte, não. Entendeu? O que eu quero deixar claro aqui é que os candidatos eles têm que... Esse é o momento de tomar a iniciativa. Até porque o prazo de validade desse concurso ele está chegando no fim. Então, o momento de situação judiciais é agora, até para que essa discussão ela não se torne mais para frente impossível. Tem mais pergunta para o senhor aqui. Cadê a pergunta, Romilson? Romilson está encaminhando aqui o nosso... pronto, outra pergunta. Estou assistindo o programa de hoje em relação ao concurso público. Gostaria de relatar minha situação. Faltam 2 pessoas para completar o número de vagas disponíveis no edital e o gestor contratou 7 profissionais da minha área, desrespeitando o concurso público e, para além, como ficou claro que há vagas, ele precisará convocar o cadastro reserva também. Fiz denúncia, manifestação no MP, porém foi indeferido, arquivado e sem nenhuma resposta ao processo. Isso traz uma sensação de injustiça por 2 vezes. Então, infelizmente, o candidato... Oi? Estamos lhe ouvindo. Infelizmente, o Ministério Público muitas vezes, quando deve agir, não age. E é por isso que os candidatos eles têm que tomar iniciativa, procurar orientação jurídica por parte de advogados, defensores públicos, caso não tenha recursos, e agir. Por mais que o Ministério Público deva defender o direito dos candidatos, muitas vezes ele se ausenta dessa parte. E é aí que estamos nós, entendeu? Que temos que fazer a nossa parte e lutar pelo direito dos concurseiros. Se você está passando por isso, você tem que lutar. Não vale a pena desistir. Inclusive você que se encontra no estado pleno de ilegalidade. É bem visível. Aqui nós temos aqui mais uma informação. Prezada, o telefone da promotoria está indisponível no momento. Para o esclarecimento de suas dúvidas, sugiro que venha presencialmente. O horário de funcionamento é das 8h30 às 12 e das 14 às 16 horas. Foi a resposta do Ministério Público para essa pessoa que acabou de falar dessa situação. O que a gente percebe é um absurdo, é que os candidatos eles são abandonados pelo poder público. E é por isso que devemos agir. Não podemos desistir. Uhum. Doutor Obde Edon, de Almeida Neto. Seu nome é complicado. Me perdoe, de Almeida. É difícil, é complicado. Gostaria de deixar suas redes sociais para mais alguma pergunta que os nossos ouvintes aqui de Guanambi região possam ter? Claro. Eu vou deixar aqui o perfil do meu escritório, que é para quem queira fazer qualquer tipo de pergunta ou entrar em contato comigo. O nosso escritório ele reside em Recife, mas isso não é um problema. Hoje a gente tem mais processos em São Paulo e na Bahia. A gente atua com concurso público no Brasil todo, em todos os estados. Então, se você se sentiu lesado, você pode entrar em contato com a gente. Vou deixar primeiro o nosso Instagram, que é Almeida Santos _ADV, que é Almeida Santos Advogados. Repetindo, Almeida Santos _ADV. Ou você pode escrever na barra de pesquisa do Instagram, Almeida Santos Advogados. Eu vou deixar também um número de contato para o nosso WhatsApp, que você vai ser atendido prontamente por mim, que apesar de ter uma equipe longa para essa viagem, esse atendimento personalizado, sempre em prol de concurseiros, que é o DDD 819, e vem a numeração do telefone, que é 7340-0912. DDD
97340-0912. Eu me ponho à disposição para qualquer dúvida. E o concurseiro que se sentir lesado pode procurar a nossa equipe, porque a gente já está há muito tempo lutando por sonhos e pelo direito dos concurseiros. Muito obrigada e parabéns pela sua participação Nada. aqui no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite e nos vemos novamente. Com certeza. Um abraço todo especial. Abraço dele. Aí foi o nosso bate-papo, tá? Com o doutor Obed Edom de Almeida Santos, que nos traz aí a luz do discernimento diante de tantas perguntas e também de tantas denúncias que nós recebemos aqui no nosso programa. Vamos procurar a prefeitura para saber o que de fato, o porquê disso ainda continua, né? Mas a gente observa que existe aí o desejo político por trás e muitos que querem entrar de forma correta no sistema, está gritando por isso. Então a gente pede sensibilidade à gestão pública aí do nosso prefeito Nau Azevedo para avaliar os casos e fazer com que as coisas possam acontecer conforme a lei. Você está